E aí pessoal, beleza? Começando mais uma aula e hoje a gente vai aprender a como fazer consultas no banco de dados MySQL utilizando join, tá? Então como que a gente vai fazer selects utilizando join aqui no nosso servidor Node.js. Legal? Então eu já tenho aqui uma estrutura básica de configuração onde eu estou importando aqui o módulo MySQL, que já está instalado aqui no meu projeto. Já tenho aqui os parâmetros de conexão com o meu banco de dados, tá? E você vai colocar aí os parâmetros do seu banco que você configurou aí ao instalar o seu MySQL, o nome do banco de dados que você criou, o seu usuário, sua senha. E aí eu estou pegando o objeto criado aqui, armazenando nessa constante com, a qual eu utilizo para me conectar através do método connect com o banco de dados. E aí ele vai chamar aqui uma função de callback. Se essa função de callback recebe como parâmetro um erro, pode receber um erro. Se o erro ocorrer, ele lança a exceção mostrando o erro para a gente. Então, se não ocorrer, o erro segue a execução normalmente. E aí é o que a gente vai fazer aqui agora, tá? Eu tenho aqui, pessoal, duas tabelas basicamente nesse meu banco de dados. E aí eu vou criar aqui uma variável chamada SQL para armazenar a minha instrução SQL. E aí eu vou fazer um select, né? Um select padrão aí. Select all from clientes. Selecione todos os registros da tabela clientes. Para quem não sabe fazer essa conexão aqui, pessoal, básica e também tem que estar instalado aí a dependência, o módulo MySQL no seu projeto, procura na nossa playlist de Node.js aí a aula sobre introdução ao MySQL com Node.js, tá? Procura aí na playlist de Node.js que você vai achar. Ok, então aqui eu tenho o select que vai trazer todos os registros. E aí como é que eu faço para executar esse select? Eu preciso chamar aqui o método query do meu objeto que representa a conexão. Então, método query. Esse método, como primeiro parâmetro, precisa receber a instrução SQL, que está aqui na minha variável. E o segundo parâmetro é a função de callback. Essa função de callback pode receber um erro e o segundo parâmetro da função de callback são os resultados. Então, os resultados da consulta, eles vão vir aqui para esse objeto. E aí eu vou verificar, né? Se acontecer algum erro, vou lançar o erro aqui. Se não, eu vou só aqui exibir no log os resultados para a gente saber o que retornou. Pronto, salvei. Basicamente o que o meu método vai executar é esse select aqui. Legal? Vai trazer todos os registros da tabela clientes para mim. Vou rodar aqui o meu servidor usando o Nodemon. E aí vejam só, pessoal, todos os registros da minha tabela, tá? Da minha tabela clientes. Aqui eu tenho 7 registros na minha tabela clientes. E aí eu tenho outra tabela também chamada vendas. E acabou de trazer aqui para mim, ó, todos os registros da tabela vendas. A tabela vendas, vamos começar aqui pela tabela clientes. A tabela clientes ela tem 3 colunas, né? A coluna ID, que é a sua chave primária, a coluna nome e a coluna idade. A tabela vendas ela tem também uma coluna ID, que é a chave primária dela, tem a coluna preço e tem uma coluna chave estrangeira chamada cliente ID. A chave estrangeira a gente sabe que é o mecanismo que nos permite relacionar registros diferentes, né? Podem ser da mesma tabela, normalmente de tabelas diferentes, mas podem também ser da mesma tabela. E aí, aqui nesse caso, eu tenho uma coluna cliente ID que faz referência à chave primária da tabela clientes. Ou seja, essa é uma chave estrangeira que aponta para essa chave primária. Então, aqui na tabela vendas, eu consigo olhar a chave estrangeira cliente ID e
ir lá na tabela clientes e procurar na sua chave primária qual é o ID do cliente. Então, olhando aqui, eu consigo descobrir qual cliente que fez essa compra, né? Para qual cliente a venda foi realizada. Então, aqui, ó, tenho 3 vendas feitas para o cliente com ID 11. Quem é o cliente com ID 11? É o Arnaldo. Quem que é o cliente com ID 12? Felipe. Quem é o cliente com ID 13? Maria. E aí, como que eu faço para descobrir, para retornar, por exemplo, apenas todas as vendas que foram feitas, né? Os dados dos clientes e das vendas que foram realizadas. Então, retornar para mim apenas os clientes que fizeram alguma compra no sistema. Os clientes que não têm compra, eu não quero visualizá-los aqui no resultado. E aí entra o join, tá? Que é o assunto da nossa aula. Então, esse é o select tradicional que a gente pesquisa em apenas uma tabela. Quando eu quero fazer uma consulta relacionando 2 tabelas, né, essas tabelas possuem relação entre si, eu preciso usar o join, tá, pessoal? E aí, eu vou aqui usar o join para fazer isso. E aí, como que eu faço? Ó? Então, primeiramente, eu estou retornando aqui todos os clientes. Pronto, está aqui, ó, todos os clientes. O que eu vou fazer agora? Vou fazer um join com a tabela vendas. Então, vou fazer uma junção com a tabela vendas. O join vai gerar um produto cartesiano de modo a comparar cada registro de ambas as tabelas uns com os outros. E aí, nessa comparação um por um, eu consigo verificar uma condição específica. Tá? E qual é a condição que eu quero especificar? A condição vem depois do on, tá, pessoal? Depois do on, você vai especificar a condição de busca. E a minha condição de busca é onde a coluna cliente ID na tabela vendas foi igual à coluna ID na tabela clientes. Entendido, pessoal? Então, ó, vai fazer uma junção da tabela clientes com a tabela vendas e o critério de busca é onde a coluna cliente ID é igual à coluna ID, tá? A coluna cliente ID da tabela vendas é igual à coluna ID da tabela clientes. E aí o resultado disso já está aqui no meu log. Ó, o Arnaldo fez uma compra de 1.000, de 2.000, de 3.000, Felipe uma de 1.000 e a Maria fez uma de 1.000 e outra de 1.500. E observem que as colunas das 2 tabelas foram juntadas, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a coluna ID, ok? Eu tenho aqui a coluna ID da tabela clientes, tenho a coluna nome da tabela clientes, tenho a coluna idade da tabela clientes, tenho a coluna preço da tabela vendas e a coluna cliente ID da tabela vendas, tá, pessoal? Entendido aí? Pessoal, perdão, o ID aqui é da tabela vendas também, tá? Não é da tabela clientes, não. Legal? Então, coluna nome e idade da tabela vendas, coluna ID, preço e cliente ID da tabela vendas. Legal, pessoal? Então, a gente trouxe apenas os registros da tabela os registros que têm uma venda associada, tá? Os clientes que possuem uma venda associada. Ok, a gente consegue, pessoal, também aqui simplificar algumas coisas para diminuir o tamanho da instrução. Por exemplo, aqui, ó, na tabela clientes, você consegue dar um apelido para ela. Vou chamar ela de C. É só dar um espaço depois do nome da tabela e colocar o nome que você quiser. Eu chamei de C. A tabela vendas aqui eu vou chamar de V. E aí, onde você estiver utilizando o nome da tabela, você substitui pelo apelido. V, tá vendo aqui, ó? Em clientes, eu vou deixar só o C, tá? Cuidado só para não se confundir. Então, C, clientes, V, vendas. Legal?
coluna cliente ID da tabela vendas, coluna ID da tabela cliente. Então vai dar na mesma coisa, tá? Não muda nada em efeitos práticos aqui, apenas para facilitar aqui pra gente. Ok, e como é que eu faço então se eu quiser ver, por exemplo, apenas algumas colunas? Não quero ver todas as colunas, eu quero ver apenas a coluna nome da tabela cliente, quero ver o nome do cliente e o valor da venda. Você pode colocar aqui, ao invés de pôr o asterisco para selecionar todas as colunas, você coloca, ó, eu quero apenas a coluna nome. Mas a coluna nome é de qual tabela? Da tabela cliente. Então você coloca c.nome, tá? E aí eu quero ver também da tabela vendas a coluna preço. Legal? Então observem que a gente está utilizando aqui, ó, os apelidos para substituir o nome da tabela. Fica mais rápido para a gente aqui, mais fácil, tá? E aí, ó, ele trouxe, ó, que o Arnaldo fez uma compra de 1.000, 2.000, 3.000, Felipe uma de 1.000 e Maria 2 compras aqui. Entendido? Como que eu faço? Isso, pessoal, é o join, tá? Também chamado de inner join. Você pode usar tanto um quanto o outro, vai dar na mesma, tá? Olha aí, mesmo resultado. E aí, como que eu faço se eu quiser ver todos os clientes? Eu quero fazer uma junção das duas tabelas, clientes e vendas, mas eu quero ver todos os clientes, inclusive aqueles que não possuem vendas associadas. Como que eu faço? Observem que eu tenho duas colunas, né? Coluna da esquerda, clientes, coluna da direita, vendas. Basta você vir aqui e colocar, ó, left. Quero ver todos os registros da tabela à esquerda, clientes aqui, uso o left, tá à esquerda. Então, ó, vejam só o resultado. Ele trouxe para mim aqui, primeiramente, os registros relacionados, mas trouxe também os demais registros da tabela clientes que não possuem venda associada. Por isso que o preço aqui está nulo. Não tem, eles não fizeram compra nenhuma. Legal? E você pode fazer o mesmo com a tabela à direita. Você vem aqui e põe o right. Então, o que significa isso? Traga aí os registros relacionados, tá? Onde a chave estrangeira aponta para a chave primária, tá? Os registros das duas tabelas que estão relacionadas. Mas quero também ver os demais registros da tabela vendas. Uso, que no caso é o right. E aí vai ter o mesmo efeito prático que o inner join, tá? Porque na tabela vendas eu vou ter ali apenas os registros que tem relação com a tabela clientes, né? Eu não vou ter nenhuma venda para nenhum cliente. Entendido? Então, por isso que vocês vão observar que é o mesmo efeito do inner join, tá? Ou join. Olha, mesmo resultado. Ok? Vou falar de novo, porque na tabela vendas eu não possuo nenhum registro sem relação com a tabela cliente. Não tenho nenhuma venda para nenhum cliente. Toda venda tem que estar relacionada a um cliente. Entendido, pessoal? Então é assim que a gente utiliza o join. E aí isso vai ser útil para várias aplicações. Você pode utilizar para verificar, por exemplo, todos os produtos de uma categoria. Então você tem duas tabelas, tabela categoria, tabela produtos. Quero ver apenas os produtos da categoria X. Você usa o join, verifica, né, onde, aí nesse caso, por exemplo, nesse exemplo, a tabela produto provavelmente vai ter uma chave estrangeira que aponta para a chave primária da categoria. Então, olhando o produto, eu consigo ver o ID da categoria e aí você consegue trazer apenas os produtos de uma categoria X. Então, aqui nesse caso, por exemplo, ó, aqui eu tenho todas as vendas cadastradas. Mas se eu quiser só as vendas do usuário Arnaldo, como que eu faço? Eu venho aqui, ó,
Observem que a consulta está muito grande, né, pessoal? Se a gente utilizar esse outro sinal aqui, ó, tira as aspas simples e coloca esse aqui, ó. Não me recordo o nome disso, não sei se é apóstrofo, não lembro. Legal, então, o acento grave, não sei. Então, ó, o que eu tenho aqui? Ó, eu tenho, agora sim, ó, você consegue dar um Enter, tá? Se você usar as aspas simples ou duplas, ele não vai permitir o Enter. Se você colocar esse sinal assim, ele vai permitir o Enter, beleza? Então, aqui a minha condição é essa, né? Onde chave estrangeira é igual a chave primária. Mas você consegue especificar mais condições. E aí você vem e utiliza aqui o AND, tá? Depois da primeira condição, que vem logo depois do ON, tá, pessoal? A primeira condição normalmente vem depois do ON. Se você quiser concatenar mais condições, mais restrições de busca, você pode usar aí o E comercial, que é para verificar mais alguma coisa. Então, aqui no caso, ó, a coluna cliente ID da tabela vendas tem que ser igual à coluna ID da tabela clientes e a coluna nome da tabela clientes tem que ser igual a Arnaldo. Ou seja, eu vou trazer agora apenas as vendas feitas para o usuário Arnaldo, para o cliente Arnaldo. Então tá aí. E se eu quiser apenas as vendas feitas para a cliente Maria? Maria, 2 vendas. Entendido, pessoal? Se você quiser especificar mais coisas, você pode colocar. Coloca o AND aí, ó, e verifica, né? Onde, por exemplo, sei lá, idade é maior ou igual a 18, por exemplo. Então você consegue especificar mais condições. Pode colocar aí quantas você quiser. Se você quiser buscar por condições que não necessariamente são todas obrigatórias, você pode usar o OU também, tá? Que é o OR. Então aqui no caso, ó, ele não necessariamente as duas condições precisam ser verdadeiras, essa e essa. Se uma só for verdadeira, ele já traz, tá? Aí o resultado é isso aqui. Mas se você colocar o AND, aí sim ele vai trazer apenas ali as vendas da Maria. Entendido, pessoal? Então é isso. Beleza? Então a gente viu aí como usar o join, fazer a junção de duas tabelas, usar o left join, o right join. A diferença de um para o outro, né? O left join, ele traz também os demais registros, traz todos os registros da tabela à esquerda. O right join traz todos os registros da tabela à direita. E também como definir aí um apelido para as tabelas. A gente pode definir apelido também para as colunas, e aí você usa o as, tá, pessoal? Aqui, ó, as. Por exemplo, eu quero chamar a coluna nome de cliente, aqui representa o meu cliente. A coluna preço, eu quero chamar de preço, certinho, né? Que normalmente no banco a gente mantém tudo sem acento. Vou colocar aqui agora com acento, maiúsculo, tudo certinho. Legal? Então, ó, para pôr apelido no nome da tabela, é só espaço e coloca. Para colocar na coluna, você usa o as, tá? E aí o resultado é isso aqui, ó. Cliente, preço. Legal? Então é isso. Qualquer dúvida, deixa um comentário aí. E se cuidem. Valeu, até a próxima.